Bom, boa tarde a todos. Vamos então dar início ao terceiro painel, né, considerando a conferência de abertura desse seminário Direitos Humanos, como avançar, organizado pelo Centro de Estudos Jurídicos. Na ordem da programação, a primeira palestra seria da professora Flávia Piovesan. Ela está a caminho aqui da Procuradoria, porque o voo atrasou, ela vem de São Paulo, o voo atrasou, mas ela já está no carro vindo para cá do Santos Dumont. Então, daqui a pouco vai chegar. Então, diante disso, nós combinamos aqui que iniciaríamos o painel com a palestra da Samara Pataxó. Samara Pataxó dispensa apresentações, mas é do território indígena Pataxó, da Coroa Vermelha, extremo sul do estado da Bahia, é advogada, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é mestra e doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, onde realiza pesquisas na área do direito constitucional e do direito indigenista. Atua como assessora jurídica de organizações indígenas, dentre elas a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, na defesa dos direitos dos povos indígenas em âmbito nacional e internacional. Atualmente, ela é assessora-chefe de Inclusão e Diversidade da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Samara, muito obrigado mais uma vez em nome da Procuradoria-Geral do Estado por ter aceito o convite para participar desse seminário. Sua participação é muito importante para nós em um seminário que é dedicado ao estudo dos direitos humanos em perspectiva propositiva, né, como avançar, talvez seja a parte mais importante do título. Então, nós gostaríamos muito de ouvi-la. A palavra é sua. Opa. Boa tarde a todas as pessoas. Muito obrigada, né, pelo convite, pela apresentação. Agradeço a todas as pessoas que, de alguma forma, né, organizaram esse evento e pela oportunidade de estar aqui, né, ao lado do César, da professora Flávia, que vai chegar. E muito bom e muito rico aqui pela manhã, inclusive, né, muitas inquietações, muitas coisas. Espero que à tarde também a gente consiga manter esse nível, né, que foi pela manhã. E começo aqui fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, tenho uma pele clara, sou de origem indígena, tenho cabelos pretos, lisos e compridos, uso óculos de armação clara, uso um brinco de penas coloridas, um colar colorido vermelho e verde, uso um blazer de cor verde com uma base preta. A minha apresentação, né, o Dr. Anderson já fez, mas eu gosto de ressaltar, eu uso o meu etnônimo Pataxó, que se refere ao meu povo de origem, meu povo Pataxó ali do extremo sul do estado da Bahia, numa região conhecida como Costa do Descobrimento, entre muitas aspas, e eu começo a minha fala aqui trazendo algumas provocações, né? Quando a gente pensa nos povos indígenas no Brasil, a gente ainda carrega muitos estigmas, né? E também um distanciamento da população em geral, da sociedade em relação às nossas vivências e à nossa existência nesse país, né? Então, hoje em dia, a questão indígena, ela tem estado muito em evidência, né? Infelizmente, por violações de direitos, pela situação, como todo mundo sabe, e o mundo mesmo, né? A situação do povo Yanomami no estado de Roraima, né? Essa crise humanitária que foi escancarada, mas que não começou agora, né? Isso é resultado de acúmulos históricos, de opressões, silenciamentos, de tentativa de apagamento. Então, o que eu vou trazer aqui, eu não vou trazer nenhuma novidade, mas talvez vou lançar aqui algumas provocações no sentido de tentar retomar esse lugar de espaço, de fala e de protagonismo que por muito tempo nos foi tirado. E aí o meu tema, né, que foi recortado aqui para eu poder falar, é Direitos Humanos e Povos Indígenas das Américas. E aí eu já começo a dizer que toda a América é território indígena. Todas as Américas, do Norte, Central e aqui do Sul. E hoje a gente está aqui em um território indígena, né? E se a gente for olhar, todo o continente é território indígena. E eu não tenho medo de dizer que o nosso território foi invadido e segue sendo invadido. E aí, a gente cresceu, muitos de nós, ouvindo a história
do descobrimento do Brasil, o descobrimento das Américas, né? De que os colonizadores aqui chegaram e acharam a população nativa, e aí nos chamaram de índios, sendo que nós somos diversos, né? Nós somos, no Brasil hoje, mais de 305 povos, e na época da chegada dos colonizadores éramos milhares, e fomos sendo reduzidos aos poucos. E essa história, né, a história tida como oficial do nosso Brasil ou das Américas, foi uma história contada pelos vencedores, né? Nós, povos indígenas, eles não contavam, né, de que nós resistiríamos para também recontar essa história. Então, sinto muito se você aprendeu que em 22 de abril Cabral descobriu o Brasil. Na verdade, ele invadiu o Brasil. E tem um documentário, inclusive eu indico nas aulas, nos cursos que eu dou, enfim, que é um documentário Guerras do Brasil. Ele foi lançado há algum tempo na Netflix, que tem vários episódios, e o primeiro dele é A Guerra da Conquista, né? Não sei se alguém já assistiu. Se não assistiu, recomendo, e quem já assistiu pode assistir de novo. Tem na Netflix e tem também no YouTube. O primeiro episódio é A Guerra da Conquista. A história do descobrimento, do contato é recontada, né? E ali a gente tem as falas de pessoas, né, estudiosas, enfim, e do Ailton Krenak, né, recém-nomeado, né, imortal da Academia Brasileira de Letras, um autor e filósofo, historiador indígena. E tem uma fala do Ailton Krenak que é a que eu vou lançar aqui para vocês, e por favor, não vou falar, não se sintam incomodados. Na verdade, se sintam incomodados. O Ailton Krenak diz, abre aspas, quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles poderiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzindo outros tipos de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso a qualquer pessoa que estiver me ouvindo falar. Que se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. Seu avô foi, o seu bisavô foi. Fecha aspas. É forte ouvir isso, né? Se sentir, eu sou ladrão? Não tenho culpa. Mas a gente carrega, infelizmente, essa herança, né? De que vem acompanhando historicamente e que hoje isso se desdobra em muitas violações que a gente enfrenta ainda hoje. E a minha intenção em trazer aqui essa contextualização é não reforçar a ideia romantizada do contato ou dos povos indígenas que hoje ainda temos no nosso Brasil e no nosso continente. E cotidianamente essa história ela precisa ser recontada. Afinal, ela foi contada pelos vencedores, como eu disse. E eles não esperavam que nós resistíssemos, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, bem famosa, da Conceição Evaristo, que diz que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E isso se aplica a nós, indígenas, à população preta, né, aos quilombolas, aos povos minorizados ainda. E eu tive a ousadia de parafrasear um pouco essa frase da Conceição Evaristo, pegando um pouco dessa ideia, que quando nós falamos dos povos indígenas do Brasil, eu posso dizer que, quanto a nós, povos indígenas, eles tentaram podar os nossos galhos, mas esqueceram que nós temos raízes e somos sementes neste solo que deram o nome de Brasil. E o fato de eu estar aqui hoje, de ser uma mulher indígena, pataxó, nordestina, né, baiana, eu orgulhosamente me apresento, né, dessa forma ao mundo, graças à luta e à resistência de gerações, de muitos galhos podados, mas que regaram com sangue uma terra fértil, para que sementes como eu pudessem crescer e gerar frutos de luta. Então, a minha carreira, a minha vida acadêmica, ela sempre foi pautada nessa questão de aprender das leis, né, desses códigos da sociedade não indígena, para também garantir o direito do meu povo e dos nossos povos continuar existindo. Então, nessa caminhada, desde a época da faculdade e depois, através do meu trabalho como advogada, estive presente em alguns momentos e acompanhando alguns casos, e principalmente nos últimos anos, de 2019 para cá, onde eu estive na atuação da assessoria jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eu pude colocar em prática os conhecimentos jurídicos que eu adquiri na faculdade, mas eu digo que a minha formação ela foi no meio do movimento social indígena, né? Mesmo antes de concluir a graduação, já acompanhar as pautas de luta do meu estado, o estado da Bahia, que é um território extremamente
que tem muitos conflitos, principalmente conflitos territoriais, e depois, quando eu fui para a PIB, de ter essa dimensão maior em relação a problemas que outros povos também enfrentam em outros locais, mas que existe uma luta comum, que é a luta pelo território. Então, durante a minha passagem pela PIB, pude acompanhar e atuar em processos aqui no âmbito interno, perante o sistema de justiça aqui no Brasil, principalmente no âmbito dos tribunais superiores, como também uma incidência internacional. E ver que cada vez mais é de interesse do movimento indígena conhecer e se instrumentalizar, né, dos mecanismos disponíveis para a defesa dos nossos direitos também no âmbito internacional, seja no sistema universal ou no sistema regional. E a nossa presença nesses espaços, seja através de conferências, de fóruns, de audiências, ela se fez necessária para que a gente pudesse reforçar essa luta que a gente faz aqui internamente, que ainda é muito difícil, né, mas que tentando trazer essa pressão internacional também para os gritos de socorro que a gente tem feito aqui internamente. Então, quando a gente estuda a questão da luta, do movimento indígena, da luta por direitos, a gente tem que, não é de agora que a gente luta, né? Pelo contrário, agora a gente começa a ter uma luta mais qualificada, mais técnica, de ter profissionais como eu, né, advogados, antropólogos, sociólogos, também internacionalistas, né, indígenas, justamente para atender essa necessidade que nós sempre tivemos. Aqui no Brasil, uma das primeiras pautas de reivindicação, principalmente ali na época da Constituinte, para a gente poder escrever direitos na nossa Carta Constitucional atual, foi de superar a barreira da questão de que nós, povos indígenas, éramos tidos como sujeitos transitórios, não sujeitos de direitos, né? Então, de alguma forma, a legislação vigente até 88, tanto as constituições que tiveram até então e a legislação infraconstitucional, ela trazia essa ideia do indígena que precisava ser integrado à chamada comunhão nacional. Então, se você precisava integrar o indígena à comunhão, ou seja, o não integrado não era pertencente à coletividade, ou seja, não era plenamente sujeito de direitos. O Código Civil de 1916, que ficou vigente até 2002, ele tratava os povos indígenas como sujeitos relativamente incapazes. Então, reforçava ainda essa ideia da transitoriedade, de que um dia deixaria de ser indígena para se tornar um cidadão integrado. O Estatuto do Índio, né, ainda vigente, a Lei 6.001, é a legislação específica, né, que trata dessa relação do Estado, da sociedade para com os povos indígenas. Ele ainda é vigente, porém, né, precisa ter muita cautela na aplicação do Estatuto, porque ele reforça aquele período, né, integracionista, tutelar, a visão colonialista ainda em relação aos povos indígenas, e ali a gente só aproveita aquilo que não é incompatível com o que traz a Constituição Federal de 88. E a nossa Constituição de 88, ela, além de romper com essa ideia integracionista e tutelar do indígena, ela nos eleva a essa condição de cidadão, de capacidade plena, sujeitos de todos os direitos da Carta Constitucional, de capa a capa, assim como todos nós, da sociedade. A gente não precisa se integrar à sociedade, nós já somos parte dela. Mesmo eu sendo uma indígena da etnia Pataxó, falante da língua Pachorrã, mesmo eu tendo acesso a tecnologias, a estar em outros espaços, eu não deixo de ser indígena. Eu sou uma cidadã Pataxó, eu sou uma cidadã brasileira. Então a Constituição, ela traz esse novo paradigma que dialoga, inclusive, com paradigmas e a legislação internacional também sobre o tema, principalmente na garantia dos direitos humanos. Então a gente há esse alinhamento, né, de perspectivas e que traz esse novo cenário principalmente acompanhando esse processo do que a gente chama da internacionalização dos direitos dos povos indígenas. E o que a gente tem feito nos últimos anos é também trabalhar no processo da internacionalização das lutas dos povos indígenas. É também expandir esse escopo de denúncias, de buscar ajuda para efetivar direitos que estão postos na Carta Constitucional, em tratados e documentos internacionais, mas que carece de efetividade. Então, eu vou trazer mais rapidamente, eu não quero, né, me alongar e nem usar muito meu tempo e nem cansar os ouvidos de vocês, de trazer essa perspectiva de como a gente tem mobilizado
o âmbito também internacional para garantir direitos aqui internamente. E nisso tem se mostrado extremamente necessário essa questão do movimento indígena mobilizar ativamente, né, o sistema de justiça interno, né, da gente poder fazer valer o artigo 232 da Constituição, que reconhece indígenas, suas comunidades e organizações como partes legítimas para estar em juízo na defesa dos seus direitos e interesses. Por que o artigo 232 da Constituição traz isso expressamente, sendo que se nós somos cidadãos, como qualquer um de vocês, lá no artigo 5º da Constituição diz que todos nós temos direito de acesso à justiça, né? Então por que o artigo 232 reforça isso? Justamente para marcar essa virada, né, de paradigma de que nós indígenas também temos legitimidade para estar em juízo defendendo nossos direitos. Mas, infelizmente, a gente ainda tem, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal que dá decisões assim, por exemplo, quando uma comunidade indígena, uma coletividade pede para ingressar em juízo ou algum processo que já está em trâmite, a gente pede a inclusão como parte ou como terceiro interessado de o judiciário negar e falar assim, não, no processo já tem aqui a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, já tem a União, não precisa os indígenas serem parte do processo. Isso, evidentemente, é a reprodução de uma ideia tutelar integracionista. Não, o artigo 232 diz que a gente pode, sim, ingressar em juízo. Então, se a gente faz esse movimento ainda de marcar a nossa presença no judiciário como partes legítimas, né, esse desafio também é maior no âmbito internacional, de se fazer também presentes, de participarmos das discussões nas vias, nos mecanismos disponíveis para a defesa dos direitos humanos. Então, nos últimos anos, a gente tem trabalhado para efetivar o acesso à justiça, de mobilizar ativamente a máquina do judiciário a nosso favor e, somado a isso também, essa mobilização, esse ativismo também perante o sistema regional e o sistema também universal para a proteção dos nossos direitos. E tudo isso para que a gente possa ganhar força, né, ganhar essa questão de gerar um certo constrangimento também, né, ao Estado brasileiro diante de muitas violações que a gente enfrenta historicamente e muitas delas em torno do território. Por exemplo, se você pega a questão dos Yanomami, vê as crianças, as pessoas né, em estado de desnutrição e várias mazelas que vêm sofrendo, por detrás, né, daquilo que a gente vê, que é visível aos nossos olhos, tem ali ainda a luta pelo território. O território Yanomami é demarcado há mais de 20, 30 anos. Só que ainda é um território extremamente invadido, né, cheio de garimpeiros, exploração de garimpo, exploração de madeira, e tudo isso reflete, sim, na vida, na saúde, no estado psicológico dos indígenas. Então, quando a gente vê alguma questão indígena que estoura, sai na mídia, tem repercussão internacional, por detrás daquele problema, 90% das vezes dos casos tem ali um problema envolvendo ainda a segurança jurídica em relação ao direito territorial. Então, esse é um problema-chave, né? E os casos que a gente acompanha ou que chega no sistema interamericano, seja na comissão ou o único caso indígena que a gente teve, né, a sentença que foi o caso Chucuru, né, de Ororubá, de Pernambuco, existe uma questão territorial ali, né, envolvida, que tem os seus desdobramentos, seja na criminalização das lideranças indígenas ou na questão de vulnerabilidade da comunidade indígena. Então, por que a pauta indígena ela está extremamente ligada com a questão dos territórios? Porque o território é algo sagrado e importante, intimamente ligado com a nossa condição de sobrevivência e continuidade existencial. E isso não é de agora. Desde o início, desde a invasão. Então, vários problemas, eles são escancarados, né? E que, às vezes, como eu falei, existe um caso que estoura, que sai, mas que existe essa luta que é de muito tempo que a gente tem travado. E a gente tem encontrado, né, hoje, como eu disse, a questão indígena está bem em evidência. Então, como é que a gente pode avançar, né, na discussão dos direitos humanos? Primeira questão hoje em dia é muito comum falar do letramento racial, letramento de diversidade. A gente precisa se letrar da nossa história, né? Então, eu comecei aqui falando da questão do colonizador que chegou, enfim. Então, a gente precisa mudar, né, a nossa concepção, o nosso olhar em relação aos povos indígenas. A gente não quer ser visto como pessoas que têm direitos demais ou pessoas privilegiadas. Não, nós somos pessoas que lutamos,
para sobreviver, né? Nós trabalhamos, nós também estamos ocupando diversos espaços, a gente quer ter uma vida digna. E a nossa dignidade, como eu disse, ela está muito ligada ao nosso território. E não um pedaço de terra, como as pessoas veem, para comercialização, para especulação imobiliária, mas para a nossa continuidade existencial. Se não da minha geração, da geração que virá, né? Então, a nossa luta está intimamente ligada com a proteção territorial. Somos extremamente engajados com a questão, né, nos preocupa muito essa questão da emergência climática, né, é comprovado e tem estudos que mostram que hoje no Brasil as áreas de preservação ambiental, né, coincidem com as áreas que são territórios indígenas, muitas delas ainda não demarcadas. Então, lutar e a sociedade, vocês que estão me ouvindo, né, se engajar com a luta dos povos indígenas é também se engajar com a sua luta, com a sua sobrevivência. Não necessariamente talvez a sua que está aqui hoje, mas de uma geração, né, que talvez daqui a pouco tempo não vai ter árvore, não vai ter condições de respirar. Né? E a gente não está exagerando, a gente já sente. Sabe aquele calor que a gente sente e está insuportável? É isso. Nós, povos indígenas, já estamos falando isso há muito tempo. E a gente não tem condições de ficar lutando sozinho. A gente precisa, sim, que todo mundo tenha essa tomada de consciência para a gente poder avançar. Então, direitos humanos, como avançar? Né? Não é esperar que a gente faça, né? Os indígenas façam, o Estado faça, a Corte Interamericana faça, a Comissão Interamericana faça, a ONU faça. É como Samara faz. O que Samara pode fazer? O que Anderson pode fazer? O que César? O que Flávia? O que cada um de nós podemos fazer. E independente, pode ser um mínimo que você faça. Eu acho que só de estar aqui, né? Acho que nessa tarde ouvindo essas discussões é algo que é um primeiro passo, talvez, dado, para a gente poder repensar, né? Meu tempo acabou. Repensar o que a gente pode fazer. Então é isso, acho que esse como avançar, não tem como a gente trazer uma receita de bolo, né? Mas tem como a gente apontar caminhos para um futuro melhor. E eu vou encerrar dizendo que eu gosto muito de falar da minha ancestralidade, né? Eu falo que falar de povos indígenas, falar de ancestralidade, não é falar do passado, é falar do presente, sobretudo do futuro. Que assim como a Ailton Krenak fala, o nosso futuro é ancestral. Não tem como pensar numa continuidade existencial da humanidade sem floresta em pé, sem rios limpos e sem os povos indígenas. Então, seguimos resistindo, mas convido vocês também a lutar conosco. Muito obrigada. Essa água é minha? Agradeço a Samara Pataxó pela sua palestra inspiradora aqui para todos nós e passo, sem mais delongas, a palavra ao César Munhoz, que é diretor do Human Rights Watch do Brasil, onde atua desde o final de 2014 como pesquisador sênior. Antes disso, César trabalhou na agência F, a maior agência de notícias de língua espanhola no mundo, inicialmente como correspondente em Washington, depois dirigindo os escritórios da agência no Equador, no Paraguai, no Brasil, atuou também em outros veículos de imprensa. Enfim, é longo o currículo do César, mas o que eu queria mesmo é agradecê-lo por ter aceito o convite em nome da Procuradoria-Geral do Estado e lhe passar a palavra para tratar um pouco da experiência do Human Rights Watch no Brasil. Bom, muito obrigado, estou muito contente de estar aqui. Como estou num painel internacional, os organizadores deixaram eu usar o portunhol como a língua de apresentação. Então, se tiver qualquer dúvida, aí depois pode falar comigo. Bom, estou muito contente de estar nesta mesa e tenho que dizer, Samara, que das experiências mais ricas da minha vida como pesquisador foi trabalhar com povos indígenas. Eu trabalhei com os povos do Maranhão, né? Fui no Alto Turuiaçu, dos Capó, com o povo Guaiayara e o Gavião. E é o que o Anderson falou, é inspirador você ver essas pessoas que estão arriscando a vida por nós, por primeiro preservar o patrimônio dos brasileiros, mas para o futuro do planeta, né?
Então, realmente, eu tenho que reconhecer essa liderança indígena no Brasil, que realmente eu vi como tem crescido, né, nos últimos anos, e é algo muito positivo e que dá esperança para o futuro, em meio de uns assuntos que a gente trata que às vezes são bastante duros e deprimentes, mas você vê essa força, para mim é fundamental e muito bonito, né? Bom, eu sou diretor da Human Rights Watch aqui no Brasil, que é uma organização com um nome em inglês que ninguém sabe pronunciar. Mas é uma ONG internacional. Nós atuamos no mundo inteiro. No Brasil temos um escritório pequeno em São Paulo. E o que a gente faz é documentar violações de direitos humanos no terreno e fazer relatórios com recomendações de política pública e depois levar essas recomendações para quem pode fazer alguma coisa para mudar, né? Então, para as pessoas com liderança, o Congresso, os presidentes, etc. Não somos uma organização partidista de nenhuma índole, nem ideologicamente, porque os direitos humanos não têm ideologia. Os direitos humanos são de esquerda e de direita. E a nossa base de trabalho é o direito internacional. E vamos aplicar o direito internacional no Brasil, na Venezuela, na Ucrânia e nos Estados Unidos. Então, em todo lugar vamos ter críticas, porque não tem país perfeito, né? Mas vai ser baseada na nossa análise no que nós vemos diretamente. No Brasil, temos trabalhado em muitas áreas, né? Eu mencionei a questão dos direitos indígenas, mas também a violência contra a mulher. Eu fiz um relatório em Roraima, porque na época era o estado que tinha o maior índice de assassinatos de mulheres. Fui lá para entender por que estão morrendo tantas mulheres lá. Ou pessoas com deficiência. Fizemos um relatório aqui no Rio. Eu visitei as instituições onde muitas pessoas ficam a vida inteira, sem perspectivas de mudança e sem autonomia, né? Eu não vou fazer uma lista do que a gente faz, porque vocês iam dormir aqui. Então, vou falar só alguns pontos da nossa visão da América Latina, de direitos humanos, e o que a gente faz para, talvez, as pessoas entenderem um pouco como é o nosso trabalho. Na questão da América Latina, olha, o que estamos vendo assim na região é um aumento do autoritarismo, né, a nível geral. Então, eu me sinto que eu estou defendendo coisas que nunca pensei que teria que defender. É o direito ao voto. Isso, a gente já conquistou isso faz 20 anos. Agora estamos falando de novo disso. Ou garantias processuais, o devido processo, a igualdade das pessoas. Aí tem que defender isso agora de novo. E, então, estamos em uma situação que parecia que tínhamos superado já, infelizmente. Por que estamos aqui? Bom, eu não sou sociólogo, né? Não tenho uma explicação, mas eu acho que, em parte, tem uma culpa das democracias, né? Quando a democracia não tem resultados, quando as pessoas sentem insegurança, quando vem corrupção nas lideranças, quando tem uma ausência de oportunidades econômicas, esse é o momento perfeito para as pessoas olharem para outro lado, né? A democracia não funciona para mim. Então, o que tem? Então, os estudos de opinião na América Latina mostram isso. Por exemplo, tem um estudo publicado no final do ano passado, da Vanderbilt University, não? Então, esse estudo mostra que 59% das pessoas da América Latina acham que a democracia é a melhor forma de governo. 59 só. Era 69 faz uma década, né? 2/3 das pessoas não confiam no governo e nas lideranças. E tem uma tolerância para políticos que quebram a lei. Então, o Estado de Direito parece que não é tão importante mais. Eu acho que as redes sociais é um fator, sem dúvida, né? E nesse momento, nessa situação, vemos líderes autoritários que estão emergindo.
essas lideranças autoritárias, às vezes, são eleitas democraticamente, né? E como são eleitas? Eles oferecem, eu falo eles porque são homens, oferecem soluções simples para problemas muito complexos, né? E uma vez que estão no poder, o que vemos é como eles prejudicam as instituições, atacam a independência das instituições para acumular poder. Eles querem eliminar os controles ao poder. E quais são os objetivos deles? O primeiro, sempre, a justiça independente e os órgãos eleitorais. Esse é um problema para eles. Não querem um promotor estar investigando a corrupção no governo deles. Esse é um limite, né? A mídia independente é um problema para estas lideranças autoritárias. E a sociedade civil organizada, né? Esse é o roteiro que vemos na Venezuela, na Nicarágua, em El Salvador, e vemos também movimentos muito preocupantes no México, por exemplo, contra o órgão eleitoral também. Tem uma variação em alguns outros países. Por exemplo, na Guatemala, o que vimos por muitos anos é uma espécie de oligarquia da corrupção. Então, não é uma liderança assim clara, autoritária, mas grupos de poder que tomam controle das instituições, né? Inclusive o Ministério Público, assim, lá. E o Peru está indo pelo mesmo caminho. Estamos muito preocupados pela situação lá. No Brasil, tivemos uma tentativa de fazer o mesmo com o governo Bolsonaro, que não funcionou. Quase funcionou, mas não funcionou. Por que não funcionou? Porque o Brasil tem um sistema de justiça com muitos problemas, sem dúvida, mas muito mais independência que em outros países. Aqui não vemos um político ligando para um juiz para tomar uma decisão. Se isso acontece, é uma coisa muito, muito rara que pode ser investigada. Em outros países, isso acontece o tempo todo. Então, temos a justiça independente, temos a mídia independente brasileira e a sociedade civil, inclusive, por exemplo, o movimento indígena, que foi fundamental no governo Bolsonaro, a resistência que eles fizeram, né? Outra tendência que vemos na América Latina é o ataque contra o multilateralismo a nível mundial e o sistema interamericano de direitos humanos. Acho que isso também para mim é claro. A doutora Flávia pode falar muito melhor sobre isso do que eu, porque ela integrou a Comissão Interamericana, mas é muito incômodo para um governo que está violando os direitos humanos ter uma corte internacional que fale isso, você está violando os direitos humanos, não? Fica feio, né? Então, isso que vemos na Venezuela e na Nicarágua, não? Governos que diz, e a justificativa é sempre a mesma. Estão atacando a nossa soberania, não somos soberanos, porque tem que vir uma corte estrangeira a dizer o que a gente tem que fazer. O que a Corte Interamericana faz é defender os cidadãos. Essa é a diferença. A Corte não vai defender o governo, não tem nada a ver com o governo. Então, quando o sistema interamericano é mais débil, a nossa proteção de todos nós nesta sala é mais débil, né? No Peru, estamos vendo a mesma coisa. Recentemente, vocês podem ter visto a libertação do Alberto Fujimori. Essa decisão no Peru é absolutamente contrária às decisões da Corte Interamericana. E não só isso, eles argumentam que as decisões da Corte não são vinculantes, que é gravíssimo, porque se você já começa a dizer não vou implementar a decisão, então acabou a Corte, não serve para nada, é um órgão de recomendações, vira Human Rights Watch. Então, o Brasil tem um papel a jogar, eu acho, muito importante. O Brasil é um país com muita influência, obviamente, na América Latina, e eu acho que tem que ter esse papel de defender o sistema interamericano de direitos humanos, e isso inclui aplicar as decisões sobre o Brasil. Então, está pendente a aplicação e implementação da Nova Brasília, que é uma decisão sobre o Rio de Janeiro, onde, se você olhar o que foi decidido aí, não foi implementado até hoje, né? E hoje, vocês podem ter visto na mídia, teve duas decisões sobre o Brasil na Corte.
uma sobre o caso Tavares e o caso Castelinho, que as duas são sobre violência policial. As ordens aí, digamos, a parte resolutiva da decisão é bastante parecida à Nova Brasília, no sentido que vai na mesma direção e seria muito importante para o Brasil implementar logo. Outra tendência que estamos vendo na América Latina é a piora da segurança pública, né? Especialmente em alguns países. Por exemplo, o Equador, o Haiti, no Chile também. A situação dos países é, digamos, diferente. Não são os mesmos problemas no Haiti que no Chile, né? Obviamente. Mas o que sim vemos é um perigo de novo, usar respostas simples para problemas muito complexos, né? Então, vocês podem ver que muitos países têm ordens para o uso das forças armadas, por exemplo, em segurança pública. Tem no Brasil, no passado. Ou decretar estados de emergência. Esse tipo de medidas não funcionam. Não funcionam, porque as forças armadas não são treinadas nem preparadas para fazer papel de polícia. É o que o Dr. Fábio estava falando de manhã, que se você só tem um martelo, tudo é prego para você, né? Então, se você é um militar treinado para combater o inimigo com força letal, o que você vai fazer? Você vai ver o inimigo e usar a força letal. É isso que acontece. É um perigo enorme. E vemos também a expansão ou aplicação da justiça militar para casos de abusos cometidos por militares, inclusive no Brasil. Isso é contra as decisões da Corte Interamericana, contra os direitos humanos, e nas decisões de hoje da Corte, isso está, de novo, a Corte está pedindo para o Brasil mudar a legislação. Sobre a questão digamos, da segurança pública, então, qual é o caminho, né? Então, tem várias coisas que podem ser feitas. O primeiro é ter um maior foco na investigação, né? Porque se a política de segurança pública é o confronto e significa você matar pessoas que não têm nada a ver ou pessoas que estão no tráfico, mas estão vendendo droga na rua, isso não faz nada para desmantelar grupos criminosos. É inútil. É absolutamente inútil. Não só inútil, como prejudicial. O que é necessário é investimento na investigação. De como chegam as armas nesses lugares, como chega a droga aí, como é lavado o dinheiro. Isso é o que falta, né? Mas isso não dá muitos votos, porque você não vê isso na rua. O que você vê na rua é a patrulha. Então, aí é onde muitos governos investem, inclusive no Brasil, mas são medidas ineficientes para a política pública e que são muito custosas, né? As prisões, é fundamental ter uma política sobre o sistema carcerário, porque o sistema carcerário é o centro de recrutamento de novos membros das facções. Eu fiz um relatório no Maranhão uma vez, eu fui lá e documentei como as facções do Maranhão surgiram nas prisões. E como surgiram? Basicamente, tinham Pedrinhas, que é o maior complexo prisional do Maranhão, muitos presos do interior. Então, isto faz 15 anos. Então, eles eram levados lá. E aí, eles sofriam a violência dos outros presos, né? Porque era do interior, etc. Aí, eles se organizaram, criaram uma facção. Os presos da capital criaram uma facção contra a facção dos presos do interior. Então, você já tinha duas, né? Quando eles saíram da prisão, estenderam as facções no Estado. É assim que funcionou. E esses problemas continuam. Eu estive na Baixada Santista na semana passada, né? Onde está tendo as operações da Polícia de São Paulo, para falar com as famílias, com testemunhas, etc. Então, eu falei com uma mulher lá, que o marido está preso, ele foi alvejado pela Polícia de São Paulo e ele não pode mexer uma parte do corpo, né? A parte direita. Ele não consegue. Está preso porque ela falou que eles forjaram droga, é o que ela falou.
Eu não sei, mas não tem testemunhas, porque as testemunhas têm medo e não vão testificar, não vamos fazer. Então é um problema. Mas, enfim, ele está lá, ele está numa cadeira de rodas e não tem condição de nada, assim, não, nem de se mexer, porque não tem nenhum apoio. Então eu perguntei para ela, então como ele está fazendo? Não, os bandidos estão ajudando ele, é o que ela falou. Eles estão levando de um lugar para outro, eles estão ajudando a dar banho. Então, ele não era de facção, mas agora já é. Agora, quando ele sair, ele tem uma dívida, né? Então, as prisões é digamos, é algo que temos que ter resposta, porque senão vai continuar os problemas que temos. E a insistência na chamada guerra contra as drogas. É uma guerra que está perdida. Está perdida. Hoje, na Colômbia, tem tanta produção de coca que os pequenos agricultores estão deixando de cultivar coca. Não por um programa do governo, é porque não dá dinheiro já. Tem tanta. Então, é um caso perdido, não vamos conseguir nunca. Então, o que é necessário é o contrário que está fazendo o Congresso brasileiro. O que precisamos é uma discussão séria sobre descriminalização de todas as drogas para uso pessoal. É a única forma de acabar com as facções de traficantes. É isso. É atacar o comércio, né? Enfim, eu acho que eu vou parar por aí, porque eu não quero me estender, não gosto de falar muito, mas eu gostaria só de terminar dizendo que em meio destes problemas enormes, quando eu viajo, eu falo com as pessoas que estão nos territórios, etc., eu, ao final, fico animado, sabe? Porque elas estão lutando lá, em situações até de perigo, mas eles querem justiça, né? As mães que perderam o filho querem justiça, ou as lideranças indígenas que estão protegendo o território, eles querem a lei, eles querem a lei, né? Ou, por exemplo, as mulheres que sofrem violência, né? Isso que queremos, né? E eu admiro muito. Às vezes as pessoas me perguntam, você não tem medo? Não, quem está em perigo são as pessoas que estão lá diretamente, né? Lutando. Não nós que estamos aqui fazendo palestras, né? E moramos em São Paulo, como eu, né? Então, eu tenho esperança. Eu acho que no Brasil tem pessoas que eu admiro muito, inclusive na área da justiça, e que acho que podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar o país, né? Agradeço ao César Munhoz, em nome da Procuradoria. A ideia era justamente a gente trazer não só pessoas que têm propostas teóricas, mas também quem tem o conhecimento real dos problemas que são vividos na tutela dos direitos humanos no Brasil. O Human Rights Watch faz um trabalho primoroso no Brasil, como o César deixou claro, inclusive para revelar questões que muitas vezes a maior parte das pessoas não enxerga, não vê. O tema das pessoas com deficiência. A Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio conta com 2 comissões, uma comissão de combate ao racismo, comissões permanentes, comissão de combate ao racismo e comissão de gênero, criadas pelo ex-procurador-geral do Estado, Bruno Dubé. São comissões super atuantes. A Annalise estava aqui, o presidente está aqui também, Fernanda também, as 2 da comissão, são comissões muito atuantes, mas eu lembro que um dia a gente discutiu no almoço com outros colegas sobre a criação de uma comissão permanente em relação às pessoas com deficiência, e alguém no almoço disse, mas não tem pessoas com deficiência na Procuradoria. E nós temos, sim, que realmente
é quase a invisibilidade do problema. Está aqui a promotora de justiça, Renata Scharfstein, que tem um trabalho também primoroso no Ministério Público nesse setor, e um artigo sobre política pública de moradia para pessoas com deficiência, publicado há alguns anos atrás, que também é um texto seminal. Então, são problemas que muitas vezes a gente deixa de enxergar, né? Então é super importante que a gente fale cada vez mais disso e trazer problemas que às vezes muita gente aqui vai dizer, mas em Roraima é muito longe, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com todo mundo, né? Então, muito obrigado, César. E sem mais delongas, passo a palavra para a nossa última palestrante do painel, que seria a primeira, como expliquei no início, mas fez um esforço enorme para estar aqui, né, com todas as dificuldades que o transporte aéreo às vezes impõe. E também a professora Flávia Piovesan dispensa apresentações. Ela trouxe aqui, está doando para a Biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado a 22ª edição do seu livro Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, né? A gente tem uma edição mais antiga, bem mais antiga aqui, então veio muito boa hora. A professora Flávia Piovesan é professora doutora da PUC de São Paulo, é procuradora do Estado de São Paulo também, então nossa colega de outro estado. Enfim, tem uma atuação muito reconhecida na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e é uma sumidade nesse tema, talvez uma das vozes pioneiras no Brasil a se levantar pela tutela mais efetiva dos direitos humanos, e é justamente esse o tema da palestra dela. Professora Flávia, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. A palavra é toda sua. Uma boa tarde a todas e a todos. Eu queria primeiro me desculpar e atribuir a Azul, que atrasou, remarcou 3 vezes o meu voo e remarcou da volta. Então eu quero pedir desculpas a cada um de vocês. Cheguei um pouquinho atrasada, mas peguei já o comecinho da excelente e tão inspiradora intervenção da querida Samara Patachó. Tenho profunda admiração pelo seu trabalho, como também profunda admiração pelo trabalho da Human Rights Watch, aqui tão bem representada pelo César, e me sinto muito feliz, doutor Anderson, em poder estar aqui na minha casa também, como procuradora do Estado de São Paulo desde 91. Eu me sinto aqui muito feliz em poder ser acolhida por essa instituição, que é uma referência no sistema de justiça. Sempre aqui da PGE Rio de Janeiro nascem ideias visionárias. Eu creio que há essa extraordinária atuação. E aqui queria agradecer o especial convite da PGE, na pessoa da Procuradoria-Geral, do Procurador-Geral do Estado, doutor Renan, agradecer ao Centro de Estudos, na pessoa do doutor Carlos, ao nosso, novamente, que foi o mentor científico, coordenador científico desse seminário, a doutor Anderson, e dizer da minha alegria em poder estar aqui. E eu gostaria, nesses meus 20 minutos, de trazer uma contribuição a respeito da efetividade dos direitos humanos no Brasil, tendo em vista 2 experiências que tive. Uma, que eu diria fora, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tive a honra de servir a comissão de 2018 a 2021, e o orgulho de integrar a primeira junta diretiva só formada por mulheres da Comissão Interamericana, sendo vice-presidente de 2020 e 2021. Como procuradora do Estado hoje, estou cedida no CNJ, em que atuo na unidade de monitoramento e fiscalização das decisões do sistema interamericano, sendo hoje a coordenadora científica. Então eu vou buscar um pouco trazer esse diálogo regional, local, fazendo uma proposta a esta casa sempre que está ali na dianteira, puxando essa agenda no âmbito nacional. Eu aqui compartilho 3 perguntas. A primeira delas, por que nós precisamos do sistema interamericano? A segunda, como o sistema interamericano é capaz de desenvolver o seu mandato transformador? E a terceira, quais são os desafios e perspectivas para fortalecer o impacto transformador do sistema interamericano à luz da experiência brasileira? Então, começo com a primeira questão: por que precisamos do sistema interamericano? E aqui gostaria de apresentar uma tipologia mapeando 3 desafios estruturais e 3 desafios emergentes.
Por que nós precisamos do sistema interamericano? Desafios estruturais. Porque somos a região mais desigual do planeta. Portanto, essa desigualdade é uma marca que assola a nossa região. De acordo com a CEPAL, a desigualdade ainda se aprofunda com a pandemia. Hoje temos 34% da população na América Latina na pobreza, 15% na pobreza extrema. Vejam que hoje os jornais estampam a posição do Brasil no IDH. Estamos na 89ª posição, muito aquém da 9ª economia mundial que somos. Esse índice mensura acesso à saúde, educação, disparidade de renda e etc. Esta desigualdade tem rosto. Então, algo que eu aprendi muito no sistema interamericano é o valor dos dados desagregados. Portanto, quem são as pessoas, as vidas por detrás dos números. E trago aqui uma matéria que também me socou o estômago quando nós lemos: o Brasil ainda tem 49 milhões sem esgoto adequado e 4,8 milhões sem água encanada. Eu aprendo muito orientando dissertação de mestrado e tese de doutorado, e uma das últimas foi agora em dezembro, sobre racismo ambiental, com dados desagregados, justamente, querida Samara, apontando o que você dizia, o quanto povos indígenas e afrodescendentes sofrem mais quando há violação ambiental, quando há mudança climática. Então, os dados desagregados apontam quem são esses sem esgoto. Os negros são 55% da população brasileira, mas são 70% daqueles que vivem em locais sem descarte adequado. Já nós brancos somos 43%, mas 29% daqueles que vivem em locais sem descarte adequado. Eu digo isso porque vem na minha mente um outro dado, que é o seguinte: 70% das internações junto ao SUS decorrem de problemas derivados da ausência de água potável, que mata, que enferma. Então eu trago esta lição aprendida do sistema interamericano para dizer deste primeiro desafio estrutural. A exclusão tem rosto. Portanto, se nós tomarmos todos os indicadores sociais da região, que em média aponta a 25% da sua população como afrodescendente, 10% como indígena. Esses dados regionais não são os dados brasileiros, porque aqui somos 55% afrodescendentes, e a população indígena 0,7%. 0,7%. Não são os dados da realidade, mas o fato é que em toda a região, o que nós observamos? Um padrão sistemático, histórico, estruturante de discriminação, exclusão e violência que alcança, sobretudo, povos indígenas e afrodescendentes na região. Evidências, não é a música, mas evidências, base empírica. E se nós agregarmos outra lição aprendida, o enfoque interseccional, veremos que as meninas e as mulheres negras e indígenas ainda sofrem uma violência e uma vulnerabilidade mais acentuada. O que isso tem a ver com direito? Isso gera, consequentemente, um dever estatal reforçado de proteção. Portanto, esta é a ideia. Este é o primeiro desafio. Segundo desafio, violência epidêmica. A região é a mais violenta do mundo. Vejam vocês, temos na região 8% da população mundial, mas respondemos por 38% dos homicídios no âmbito mundial. Das 50 cidades mais violentas, 42 estão aqui na nossa região. E terceiro desafio estrutural, a deficiência sistêmica, o déficit sistêmico com relação às nossas democracias. Eu tomei nota e anotei aqui o que o César trazia da pesquisa de Vanderbilt, se não me engano, da universidade. E a pesquisa que eu tenho não é tão otimista quanto a de Vanderbilt, que é a do Latinobarômetro. O Latinobarômetro ainda ostenta dados mais impactantes que a pesquisa aqui trazida. O Latinobarômetro de 2023, quando pergunta qual é o apoio à democracia na região, 48%, menos da metade, segundo o Latinobarômetro, diz sim, a democracia é o regime preferível de governo. 48%.
52, é indiferente ou tanto faz. O que se observa? Um aumento de uma categoria chamada indiferentes à política. Há uma certa desilusão, uma frustração, portanto, essa categoria tem aumentado e, com isso, se alimenta o populismo autoritário. Então, se nós tomarmos aqui essa recessão democrática na região, a democracia, o apoio tem caído e tem sido alimentado pelo bukelismo, que é o apoio aos regimes autoritários. Portanto, temos uma onda autocratizante na região e se tomarmos aqui indicadores como o Rule of Law Index, Transparency International Corruption Perception Index, os nossos países estão da metade para baixo. Agora, além desses 3 desafios estruturais, nós temos 3 desafios emergentes, na minha opinião, que são o populismo autoritário, em primeiro lugar, os direitos digitais, estamos lidando aí com inteligência artificial, internet, como regular, qual é o impacto disso no que se refere aos direitos humanos, e o câmbio climático. Eu tenho a mesma visão, exatamente, coincido, César, com a tua visão, vivi na comissão, assisti, documentamos também, fizemos ali uma incidência com medidas cautelares, com informes país. O que nós aprendemos com relação ao modus operandi do populismo autoritário, seja de esquerda ou seja de direita? Eu aqui agrupo Venezuela, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Peru, dentre outros. O primeiro ataque é liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade acadêmica, autonomia universitária, independência judicial, criminalização dos movimentos sociais, execução sumária de defensores de direitos humanos, utilização de tipos penais abertos, não respeito ao devido processo legal. Então temos aí um modus operandi comum e há inclusive uma literatura que busca hoje entender o chamado bukelismo, o quanto este fenômeno tem impactado a região e vem com isso, lembra o César também, um ataque ao multilateralismo, uma desconfiança, uma ótica soberanista ali, eu diria um nacionalismo extremo, um patriotismo às avessas, e o ataque à ONU, à OEA, sofremos muito também com esses ataques. Temos aí todo o desafio das revoluções no campo da tecnologia. Hoje, os jornais dizem que ontem a União Europeia, por exemplo, aprovou um regramento com relação à inteligência artificial. O grande impasse é como assegurar direitos no cyberspace, como assegurar aos direitos online o mesmo grau de proteção de direitos offline. Como lidar com a inteligência artificial, são 2 questões em aberto. O Brasil tem hoje no Legislativo 2 PLs e o mundo está experimentando respostas. E temos aí o tema do câmbio climático, da mudança climática, que deve ser visto pelos enfoques diferenciados, porque as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem. Então temos aí a opinião consultiva da Corte Interamericana número 23 de 2017, aclarando os deveres estatais em matéria ambiental, entendendo que o meio ambiente é um direito humano fundamental e que impacta outros tantos, como vida, saúde, moradia, alimentação adequada, dentre outros. A comissão e a corte têm um enfoque aos mais vulneráveis e a corte aclara os deveres estatais em matéria de cooperação, prevenção, precaução e também deveres procedimentais no campo de políticas transparentes, acesso à informação ambiental, accountability, acesso à justiça. E eu convido a todos e a todas. A Corte sessionará no Brasil a partir do dia 20 de maio. Uma semana em Brasília e a outra em Manaus. E ao longo dessa semana haverá não só sessões da Corte, mas também haverá oitiva, haverá audiências públicas para colher subsídios para a opinião consultiva pendente na Corte sobre os deveres estatais em matéria de emergência climática.
O meu último dia na comissão, que foi 31 de dezembro de 2021, nós aprovamos uma resolução sobre esse assunto, sobre emergência climática. E hoje não só o tema está pendente na Corte Interamericana, como também pendente está na Corte Internacional de Justiça e no Tribunal de Hamburgo, que é o Tribunal do Mar. Em suma, 3 órgãos foram instados a se manifestar sobre este assunto. Aí eu passo à segunda pergunta. Como o sistema interamericano tem sido capaz de impulsionar este impacto transformador na região? Também trago aqui 3 reflexões. A primeira delas é que o sistema interamericano salvou e salva vidas. O sistema interamericano contribuiu imensamente para o colapso das ditaduras na região. Contribuiu para as transições democráticas, invalidando leis de anistia em nome do direito à verdade, memória, justiça e reparações institucionais. O sistema interamericano tem contribuído muito com a institucionalidade democrática. César, eu fiquei perplexa ao perceber que toda semana nos chegava medidas cautelares ou casos envolvendo ofensa ao devido processo legal administrativo em razão de juízes destituídos sumariamente do cargo ou fiscais. Promotores estavam combatendo a corrupção também removidos. Fiquei impactada em perceber o quanto na região, e eu concordo com você, eu fui relatora para a Bolívia, por exemplo, 80% do poder judiciário da Bolívia são de juízes provisionais, como também na Venezuela. Não há inamovibilidade, podem ser demitidos a qualquer momento. Portanto, o sistema interamericano contribui com estándares para a institucionalidade democrática, sobretudo independência judicial. Contribui para dar vez e voz aos mais vulneráveis. Portanto, o sistema interamericano tem esse olhar sensível com relação aos mais vulneráveis, buscando ampliar a sua voz e dar a devida visibilidade. E ainda lida com uma agenda nova, que é o populismo autoritário, que é câmbio climático, que é impulsionar ali diálogos para o tema da internet de direitos humanos e assim por diante. Segunda ideia, como é que o sistema, então, diante destes desafios, vejam, esse contexto é desafiador. Como é que o sistema contribui para desmantelar esses desafios ou para enfrentá-los? O faz a partir de 3 pilares, isso eu aprendi na prática. Primeira é a racionalidade do sistema interamericano, que é a centralidade das vítimas. O sistema interamericano só existe porque há sofrimento e dor humana. Só existe porque há vítimas. E a força motriz do sistema interamericano é a sociedade civil organizada, em sua luta por direitos e por justiça. Segunda ideia, o sistema interamericano trabalha com o corpus juri interamericano, que é esse conjunto de jurisprudência, um patrimônio regional que protege direitos. E terceira ideia, essa também é muito, e essa nós trabalhamos diariamente no CNJ, é o Instituto da Reparação Integral, que é algo muito ambicioso, eu diria revolucionário, audacioso no sistema interamericano. A pergunta é, Samara, se nós perguntarmos aqui, o que é justiça quando há violência em face de povos indígenas? O que é justiça interamericana num caso de feminicídio? O que é justiça interamericana num caso de tortura? O que é justiça interamericana num caso de aparecimento forçado? A justiça se reduziria ao pagamento de uma indenização por parte do Estado? Ponto. Aí viramos a página. Ou o sistema quer mais? O sistema quer mais. E trabalha com esse Instituto da Reparação Integral que é composto por 6 categorias. Medidas pecuniárias, sim. Medidas, quando possíveis, de restituição ao status quo. Por exemplo, quando o sistema interamericano determina a restituição de juízes, a reintegração de juízes aos seus cargos. Medidas de reabilitação, estamos na nossa OMF trabalhando o caso, buscando coadjuvar com o sistema interamericano, no caso Favela Nova Brasília, participamos da audiência de supervisão desse caso.
Aqui, com o apoio do TJ do Rio de Janeiro, estamos buscando medidas de reabilitação no campo da saúde psíquica de vítimas de violência sexual. Estupro, tortura, aniquilam não só ali a integridade física, mas sobretudo psíquica, mental. Então estamos buscando essas medidas de reabilitação. Medidas, vejam só, medidas simbólicas que por vezes não custam um centavo. Que é simples assim, o Estado faz uma solenidade e pede desculpas às vítimas e aos seus familiares. Reconhece a sua responsabilidade. Mas vocês não podem imaginar o que isso para as vítimas simboliza. Vocês não podem imaginar o que é ter uma outra narrativa, o que isso resgata ali histórias, resgata dignidade, integridade. Eu fui relatora para o Panamá e pude testemunhar isso numa solenidade que nós fizemos, em que o Estado reconhecia a sua responsabilidade pela ditadura, pela violência perpetrada pela ditadura. E os familiares, aquilo causou uma comoção. Não saiu um tostão do pressuposto do orçamento do Estado. Medidas de combate à impunidade também são medidas demandadas pelo sistema interamericano. E sexta categoria, garantias de não repetição. Como fomentar medidas estruturais capazes de alterar marcos legislativos e políticas públicas para que aquela violação não se repita. Exemplo, caso Maria da Penha tive a honra de litigar com o CEGIL, à época integrava o Comitê Latino-Americano para o Caribe, para a América Latina e o Caribe, na defesa das mulheres. Há 20 anos atrás estava eu lá em Washington com a Viviana Krisevic, representando o CEGIL, e eu, Cladem, numa audiência do caso Maria da Penha. Qual era a ambição da Comissão Interamericana? Como evitar futuras Marias da Penha. Talvez uma lei possa ajudar. Demandar cursos de capacitação, letramento, Samara, capacitação em gênero, por exemplo. Não adianta termos as melhores leis reféns de mentes racistas, sexistas, homofóbicas. Eu pude também trabalhar no caso Zé Pereira. A CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, veio de uma litigância estratégica. Então, esta é a ambição do sistema interamericano, ou seja, transformar políticas públicas e marcos normativos. É por isso que as decisões são estruturais. Olha para frente, é uma justiça do futuro. E não serão cumpridas na próxima terça-feira. Então se abre uma nova arena com players. Ou seja, nós temos que lutar pela implementação das decisões no âmbito doméstico. E aí eu queria fazer um breve balanço dos casos brasileiros. Nós temos hoje... Quando eu tinha me preparado para esse momento, havia 12 casos contenciosos contra o Brasil. Hoje são 14. Lembrava o César, hoje o Brasil foi condenado em 2 outros casos. Caso Antônio Tavares contra o Brasil, que se refere a membro do MST que foi executado sumariamente pela Polícia Militar do Estado do Paraná, numa operação dramática, houve uma manifestação do MST, que deixou 185 feridos. Para nós que atuamos na área jurídica, o princípio da proporcionalidade é muito importante nesse caso. Aí você olha de um lado, um executado, 185 feridos. Quantos policiais? Nada aconteceu do outro lado. Houve aí, evidentemente, o uso excessivo, abusivo, arbitrário da força, desproporcional. Caso Castelinho, idem. Veja só, César foi lá para a Baixada Santista, execução sumária. Estamos repetindo, caso Nova Brasília, caso Castelinho, execução sumária de 12 pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então nós temos uma primeira gama de casos envolvendo o tema da violência. Favela Nova Brasília, caso Garibaldi, também executado, esse líder, caso Gilson Nogueira, caso Antônio Tavares agora, caso Castelinho. Uma segunda categoria que tem a ver com justiça de transição. Caso Gomes Lund, caso Herzog. Como lidar com a lei de anistia no Brasil, que denega justiça às vítimas e aos seus familiares. E que obsta o dever do Estado de investigar, processar, punir e reparar. E temos uma terceira categoria que eu chamaria de vulnerabilidades agravadas ou acentuadas, ou as hipervulnerabilidades.
É constrangedor chegar aqui e dizer, olha, temos um caso, um passivo que envolve trabalho escravo. E não é de uma pessoa, nunca poderia ser julgado, mas são 128 trabalhadores escravizados numa fazenda no Pará. Situação de discriminação histórica. Temos o caso do povo chucuru, temos o caso dos empregados, empregadas da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus, uma explosão em 2020, a sentença é de 2020, mata 60 pessoas, 59 são mulheres. Extrema vulnerabilidade, a Corte reconhece a discriminação histórica estruturante envolvendo raça e gênero nessa perspectiva. O caso Márcia Barbosa, uma mulher negra, jovem, vítima de feminicídio, o autor, de acordo com o inquérito, né, ali elementos contundentes de autoria e materialidade, deputado estadual, move a agenda no CNJ a adoção do protocolo que adota a perspectiva de gênero para julgar crimes de violência contra a mulher. Eu tenho a honra no CNJ de coordenar um GT sobre o caso Salles Pimenta, o direito a defender direitos, esse advogado sindicalista de trabalhadores rurais, advogado do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Marabá, que também foi executado. Então esse é o nosso passivo, além das 12 medidas provisionais, que aí são fundamentalmente do sistema carcerário e socioeducativo, envolvendo o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, aqui no Rio de Janeiro, Complexo de Pedrinhas, no Maranhão, Complexo do Curado, no Pernambuco, unidade, fomos lá, socioeducativa no Espírito Santo, a penitenciária diretor Sebastião Martins Silveira de Araraquara, Complexo de Tatuapé, Presídio Urso Branco, etc, etc. Então, eu queria terminar a minha intervenção com a última questão. Vejam, diante desse quadro, quais são as ações transformadoras? Aqui não é um convite para uma depressão coletiva, que eu trouxe todos os desafios culturais, emergentes, o passivo do Brasil. Não. Eu concordo com a Samara e com o César que não há luta por direitos sem indignação, mas sem esperança. A esperança é o que nos nutre, na verdade. E é por isso que eu queria compartilhar aqui 3 ideias finais, com a ambição, querido colega, de sugerir à PGE do Rio de Janeiro que se una ao CNJ neste propósito de transformação. O primeiro deles, o que nós podemos fazer no âmbito jurídico? Eu creio que nós podemos sim fortalecer e fomentar uma nova cultura jurídica pautada em direitos humanos e controle de convencionalidade. Há uma frase que não é minha, que é do juiz Eduardo Ferreira. Ele diz, olha, todo juiz e juíza nacional é um juiz e juíza interamericano. Isso se adapta ao caso da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, ou seja, somos advogadas públicas interamericanas, somos advogados públicos interamericanos. Por quê? Porque o que nós queremos construir é um Estado constitucional de direito, Estado democrático de direito que seja constitucional e convencional, que tenha como base a Constituição, seus parâmetros, mas também todos os parâmetros protetivos internacionais do sistema global e do sistema interamericano. Então, ali, claro, o princípio da dignidade humana é o coração, mas nós temos que semear este novo paradigma jurídico, ou seja, temos que lidar com o que tanto essa mesa trouxe, a internacionalização de direitos humanos, a humanização do direito internacional, a internacionalização do direito constitucional, a constitucionalização do direito internacional. Segunda ideia. No CNJ, quando eu tive a honra ali de chegar ao CNJ no dia 1º de janeiro de 2022, terminei o mandato na comissão dia 31 de dezembro de 2021, o que eu sentia como alguém que tinha um olhar ali externo? Que faltava uma política institucional voltada à promoção dos direitos humanos. Há juízes e juízas notáveis, mas por esforço pessoal, por convicção pessoal e não por uma política institucional. Então foi lançado em 2022 o Pacto Nacional do Judiciário para os Direitos Humanos, que eu creio que está contribuindo com essa política. Pensamos ali em umas 4 ações iniciais. O concurso nacional, o concurso para ingresso na magistratura tem que ter a disciplina de direitos humanos incluída. Conseguimos.
Em abril do ano passado, o CNJ adota a Resolução 496, incluiu a nossa proposta maximalista. Teoria Geral de Direitos Humanos, Sistema Global, Sistema Regional, Controle de Convencionalidade, Jurisprudência, assim por diante. Tanto é que vai haver esse exame nacional para a magistratura e a disciplina de Direitos Humanos. Porque aí pode ter um efeito cascata, não é, de impactar o ensino jurídico, assim por diante. Segundo, fomento de capacitação. Aí temos aí avançado nas capacitações de direitos humanos, controle de convencionalidade, com a Infam, com a Corte, fizemos dezenas aí de iniciativas, etc. Terceiro, premiamos decisões, criamos um concurso nacional de decisões judiciais e acórdãos em direitos humanos com 14 categorias. Decisões que combatem a violência contra a mulher, combatem a tortura, fizemos aí uma publicação, aplaudimos as boas práticas. E o segundo concurso está agora sendo deflagrado. Outra medida, entendemos importante, essas publicações são gratuitas, de livre acesso no site do CNJ, trazer o quê? O caderno da jurisprudência do STF em matéria de direitos humanos. Então temos um sobre igualdade racial, povos indígenas, mulheres, pessoas LGBTI. Para quê? Para garimpar esse patrimônio jurisprudencial favorável a direitos e para também ter a lupa na permeabilidade dialógica do STF com o sistema interamericano. Como é que o Supremo tem dialogado? Como é que esses estándares têm percorrido essas decisões? E agora, daqui a um mês, será lançado o próximo caderno sobre pessoas privadas de liberdade, o outro será sobre justamente a proteção, câmbio climático e assim por diante. Esses cadernos são frutos de uma parceria do CNJ, Supremo e o Max Planck Institute. E, finalmente, a minha terceira ideia, e esse é o ponto que nós estamos aqui lutando hoje, é estimular a capilaridade dessa política. Ou seja, que cada tribunal, cada região tenha uma unidade de monitoramento e fiscalização das decisões do sistema interamericano com essa dupla vertente. Monitoramento e promoção de direitos humanos. Então, nós temos um mapa, se vocês forem no site do CNJ, o MF está ali, o mapa do Brasil, com o passivo do Brasil e os processos judiciais associados. Nós coadjuvamos para permitir melhor cumprimento dessas decisões. Então, nos parece importante a criação de um mecanismo nacional de implementação de decisões estruturais. Teremos com o apoio da Konrad Adenauer agora em Brasília e com o Supremo Tribunal Federal e com o Max Planck um seminário internacional sobre este assunto, mecanismos nacionais de implementação de decisões estruturais. Porque no Supremo também temos a DPF, Samara, sobre povos indígenas, população quilombola. E o que eu aprendi no sistema interamericano? Vejam, quando a Corte publica suas sentenças hoje, como fez, a jurisdição interamericana não acaba ali, porque aí você tem que seguir como é que será implementada aquela decisão, percebe? O sistema interamericano nos ensina isso, porque ele lida com litígios estruturais. E o Supremo está começando a entrar cada vez mais em litígios estruturais, que não é só julgo procedente, acabou, vira a página, ponto, fez coisa julgada. Não! Então, tem um plano. O que nós aprendemos? Qual tem sido a nossa prática? Centralidade das vítimas, fomentar diálogos interinstitucionais e federativos, criar planos de implementação das decisões estruturais com órgãos responsáveis, metas e transparência. Nós publicamos todos os nossos relatórios. É um experimentalismo institucional, tenho a honra de cooperar com essa unidade, mas já temos uma no TRF5, em razão do caso do Curado e do povo Chucuru. Foi fundamental até para que não houvesse retrocessos no campo judicial. Temos uma outra que foi criada no TJ de São Paulo, e eu faço esse convite neste evento para que a PGE do Rio de Janeiro se lance a esse desafio de criar uma unidade com esta feição de promover os direitos humanos e de lidar com o sistema interamericano, o seu passivo. E eu termino lembrando aqui que a grande ambição do sistema interamericano é converter dor, sofrimento, violação de direitos
nessa sensação de dignidade, de respeito, de justiça. Isso na região mais desigual e mais violenta do mundo, ou seja, contribuir para os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. E me vem à mente a voz de T.S. Eliot, esse poeta que já tinha essa sensação de que não há causas perdidas, porque também não há causas ganhas. E o que a luta por direitos nos mostra é que nós temos derrotas provisórias e vitórias temporárias. Nós estamos nesta causa e nesta luta menos por acreditar que algo triunfará, mas, sobretudo, nós lutamos para manter algo vivo. A luta por direitos e por justiça. Muito obrigada. Agradeço a professora Flávia Piovesan pela sua belíssima palestra de encerramento do primeiro dia aqui do nosso seminário. Eu acho que ainda temos 10 minutos no seu tempo. Eu posso fazer só uma propaganda? Claro, deve. Pessoal, queria fazer um convite a todos vocês. Nós lançamos uma obra sobre o impacto transformador do sistema interamericano. Essa obra está em inglês, foi publicada pela Oxford University Press na semana passada, mas o Max Planck Institute assegurou o chamado Open Access. Então, quem vai na página da Oxford University Press e vê essa obra, Impacto Transformador do Sistema Interamericano, pode ter acesso ao PDF ali, as suas 700 páginas. Mas eu vou te encaminhar por WhatsApp também. Eu estou vendo gente baixando ali no celular. E fica ali. Eu vou dividir porque eu entendo ali. É isso, não é? É a vocação democratizadora da ciência, que ela possa chegar a todos e todas e será traduzido também para outros idiomas. O Centro de Estudos pode providenciar o envio do link para todos os inscritos no evento. Acho que é uma boa maneira de divulgar. Também está aceito desde já, sujeito naturalmente à aprovação das instâncias internas da Procuradoria, o desafio para lançar aqui esse núcleo de acompanhamento. Nós temos um núcleo de direitos humanos dentro da Procuradoria, estava aqui o procurador Rafael Sofiati na parte da manhã, não sei se ele está aqui agora, acho que não, mas também vamos levar o tema a ele e as comissões, naturalmente, que já tem uma ligação umbilical com a proposta. E eu acho que queria aproveitar aqui esses últimos 5 minutos que nós temos para abrir para perguntas eventuais do auditório, se alguém quiser fazer alguma indagação, algum questionamento, algum comentário para os nossos palestrantes, esse é o momento. Valeu. Tá funcionando? Bate. Tá. Bom, Fernanda Mainier, sou vice-presidente da Comissão de Gênero, estou aqui com a Analice, presidente da Comissão de Combate ao Racismo Institucional e Estrutural. Parabenizar pelo evento, pela organização, pela mesa. Queria só fazer 2 contribuições aí na fala, que a gente, na próximo dia 18, segunda-feira, né, aproveito para fazer o convite, a gente vai entregar o prêmio Procuradora do Estado Maria da Penha Machado Ribeiro, que foi a primeira mulher aprovada em concurso público Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Então, teve como tema a igualdade de gênero, e a gente vai premiar, né, trabalhos tanto no nível superior quanto na categoria estudante, então fomentando, né, o tema também para fora da Procuradoria. E falar também que as comissões estiveram recentemente agora no Sejur levando a proposta do módulo Direito Antidiscriminatório para a nossa ZAP, né, para ser incorporado nas disciplinas da casa, né, nos trabalhos da casa, tanto em relação aos residentes, quanto em relação a outros cursos. É isso, assim, me parabenizar pelas 3 falas que foram excelentes.
Bom, com esse registro, dou por encerrado o dia de hoje, agradecendo mais uma vez aos palestrantes por terem aceito o nosso convite. Nós começamos amanhã, às 10 horas da manhã, em ponto, com um painel sobre direitos humanos e discriminação, com Paulo Iotti, Daniel Sarmento, presidido pela procuradora Ana Alice de Oliveira. Muito obrigado a todos.